Olá, estamos começando mais um Sociedade e Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza. Hoje eu estou aqui nos nossos estúdios com a professora e diretora da Escola Rebouças Macambira, Liliana Crisóstomo, e nós pretendemos fazer aqui um raio-x da escola pública. Professora, é um prazer tê-la nos nossos estúdios, fico muito agradecido, sei de seu tempo e a senhora se dispôs a estar aqui, ficamos muito agradecidos. Eu peço que a senhora comece falando para quem está nos assistindo, um pouco da sua história, né? Quanto tempo a senhora tem de escola pública? Quando a senhora começou? Pode contar para a gente um pouco? Pois não. Fazem uns 20 anos, né, que eu estou na escola, assim, de forma geral. Em gestão, propriamente dita, fazem 10. Mas na educação são 20 anos, né? 20 anos, assim, de muita vitória, muita conquista, né? Muitos fatos marcantes, principalmente quando a gente trabalha diretamente com os alunos, né? Na sala de aula, a gente fica entusiasmado e acreditando no potencial de cada um. Acredita, né? Tem esperança que é através dela mesmo, da educação, que possa ter alguma mudança nesses jovens que estão aí, não é tão desprovido de tudo. Muito obrigado. Professor, o nosso interesse aqui é fazer um certo raio-x da escola. Então vamos começar, né, bem do início. A Lei de Diretrizes e Bases, ela garante o acesso, né, da criança, do adolescente à escola pública, né? A escola pública, ela é um dever do Estado e ela é um direito de todos. Hoje, na sua escola, é possível os alunos conseguirem vagas? Todo aquele que chega, ele consegue vaga, não consegue, é remanejado? Como é que está essa questão do acesso à vaga na maneira prática, o acesso à vaga à escola pública? Só pode falar para a gente? Pois não. Assim, nós temos uma realidade bem complexa, né? Os pais geralmente procuram a escola quando ela tem já um histórico de referência. E que bom que a nossa escola, né, situada no Jardim Guanabara, ela tem uma boa referência. Então, o período de matrícula é geralmente no início do ano. Nesse período, a gente garante a todos que procuram, né, mesmo que não tenha aquelas vagas assim pré-determinadas para determinadas turmas, mas a gente garante essa vaga, né, eles estando dentro daquele período. Quando passa, fica um pouco mais complicado, porque o sistema também ele está bastante relacionado à quantidade de alunos por sala, né, que é o mínimo que a gente pode exigir, até para que o professor faça um trabalho decente, coerente, né, relacionado à quantidade de alunos. Mesmo assim, a gente encaminha, né, os pais que procuram fora do tempo para o Distrito de Educação, no nosso caso, é o Distrito de Educação 1, que fica na Francis Sá, onde eles vão e lá tem um mapa geral das escolas e aí eles tentam encaixar a criança na escola mais próxima à casa dessa criança, não é? Dessa família que procurou a vaga. Essa questão são as vagas remanescentes, então. Isso. Se a sua escola estiver lotada, a senhora vai encaminhá-los para que eles possam buscar vaga onde tem a vaga remanescente. Isso, né? isso. Uma escola mais próxima à residência deles. Uhum. A senhora tem aproximadamente quantos alunos hoje? São 3 turnos lá, não é isso? 3 turnos. A senhora tem quantos alunos aproximadamente? Nós temos manhã, tarde e noite, uma quantidade exagerada, né? Quase 1.200 alunos. Uhum. O que seria o ideal? Eu acredito que o ideal seria a escola de tempo integral, né? Porque aí esse aluno passaria o dia todo na escola e uma quantidade de 300 e poucos alunos, né? Aí sim eles têm uma assistência e um olhar voltado, né? Esses 300 e poucos alunos voltado para a realidade que a gente espera que cada um dos alunos alcance no final do ano letivo. Então, assim, com 350, 400, a senhora teria um maior controle, poderia, digamos assim, entregar
algo com mais qualidade, tendo em vista ser menos alunos, não é isso? Com certeza, porque aí tanto as coordenadoras como a gestão de forma geral, né, teria um tempo suficiente, né, e mais adequado para ver cada realidade de cada turma, não é diferente de 1.200, né, que aí vem vários outros aspectos, a questão de carência, não é, de faltas eventuais, e aí fica muito difícil lidar com essa realidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com a Lei de Diretrizes e Bases, também garante o acesso à escola. Na verdade, ele garante a inclusão na escola de crianças e adolescentes portadores de necessidade especial. Eu pergunto, a sua escola tem recebido crianças portadoras de necessidade especial, tipo assim, cadeirantes ou crianças com deficiência auditiva? Só tem recebido lá? Temos um número significativo. Sempre a escola, ela tem, não é, essa quantidade de alunos porque existia já um profissional, né, que trabalhava diretamente com essas crianças, passou um determinado tempo sem esse profissional, mas foi feito outras seleções, não é, na Secretaria Municipal de Educação, né, para esses profissionais, e de antemão já tem um também lotado na escola. Nós temos na faixa de 24 alunos com necessidades especiais, dentre eles a mais diversidade possível, né? Nós temos alunos com síndrome de Down, alunos cadeirantes, alunos com paralisia infantil, né? Que é acompanhado pelo Albert Seime. Temos várias realidades. Esses alunos, eles são incluídos na sala de aula, tratados com os demais alunos, assim, são recebidos com normalidade, ou tem uma sala específica para eles, professora? Não, eles vão para as salas dos alunos ditos normais, não é? Eles se incluem até com essa, porque a nova lei dá esse amparo. Antigamente não, era instituto, né? E selecionava as crianças com necessidade e ia para aquele instituto, para aquela escola determinada, mas agora não. E assim, no início, né, o professor, ele já sabe de antemão e geralmente a gente procura colocar aquelas crianças com um professor que tem um perfil de trabalhar com crianças com necessidades especiais, né? Então a gente procura colocá-los, acomodá-los em sala que o professor tem esse perfil, né, para dar uma assistência maior ao aluno. De imediato, assim, as crianças vão tem uma certa rejeição, dependendo do tipo, da necessidade, né? Mas aí depois não. Como o professor, né, vai trabalhando ao longo do ano, né, letivo, eles vão aprendendo a lidar e ser solidário com essas crianças que têm as necessidades. Que bom, que bom, que bom, porque é interessante observar que criança não tem preconceito, né? Não Isso tem. É muito bom, né? Apesar que no momento pode ser ali aquela coisa de criança, mas eles, né? Mas, vão aceitando. Nós observamos aqui na sua fala que a senhora tem muito amor pelo seu trabalho, pela sua profissão, mas me diga uma coisa, eu acredito que assim vai fugir um pouco da sua área de gestão, mas o seu professor que recebe essas crianças, ele realiza algum curso, o Estado ministra cursos para eles, existe alguma coisa que rode nesse sentido? Porque eu estou lhe perguntando isso, porque eu também sou professor, né? Também sou professor e eu não me sinto capaz, né, em trabalhar com alguém que tem uma necessidade. Não vou dizer um cadeirante, mas uma pessoa que tem uma dificuldade auditiva, eu não vou conseguir trabalhar, eu não sou capaz para isso. Existe algum curso nesse sentido? Os professores são voluntários a fazer cursos assim? Como é que é? A secretaria, de uma forma geral, ela oferece. As crianças que têm a questão da necessidade específica de auditiva, né, tem um centro, tem uma escola, né, que inclusive foi inaugurada recentemente aqui em Fortaleza, que trabalha diretamente com crianças portadoras de deficiência auditiva, né, que trabalha com Libras, né, e aí tem todos os profissionais que estão envolvidos, né, são pessoas também com deficiência, inclusive o gestor da escola, né, ele foi selecionado
com essa aptidão, né? Já Interessante. Que tem essa interessante. deficiente. Foi a primeira escola, né, de Fortaleza que foi inaugurada. Agora, assim, de forma geral, aparecem alguns cursos, né, direcionados, até porque tem um profissional de apoio, né, que é justamente o professor que lida diretamente com as crianças especiais e que é também assistido pela Secretaria de Educação. Mas o professor, principalmente o professor aula, eles, de uma forma geral, são uns 10 por sala, não é? Eles reclamam por São demais. 10 alunos, desculpe, são 10 São 10 alunos, professores por sala, do Fundamental 2. 10 professores. Professores. Certo. Aí, uns 3, vamos supor, têm aquela sensibilidade, né, de Entendi. trabalhar com aquele aluno. Mas os demais, né, é uma situação muito difícil. Porque não é só ele não querer. Ele mesmo, a gente já teve uma conversa com os profissionais que trabalhavam diretamente com as crianças especiais, e eles diziam que não se sentiam com a competência adequada para ajudar aquela criança. Né? Não é nem porque ele não quisesse, é porque eles não se acham na competência adequada para trabalhar com uma criança, por exemplo, que tem Síndrome de Down, né? síndrome de Down, né? Que é todo um trabalho diferenciado. E aí colocar também essa criança de qualquer forma e dizer que ele está incluído, né? É uma reflexão que a gente também tem que Temos que fazer fazer. essa reflexão, né? O gestor, né, municipal, estadual, por que não dizer o federal, né? Ele tem que fazer, né? Tem que dar os meios para que essa inclusão se faça de fato, né? Porque ela é necessária, né? Ela é necessária. Recentemente, nós assistimos no jornal local, aqui de Fortaleza, o caso de uma escola que possui um elevador, mas só que não fizeram ainda a passagem para o andar superior, né? E algumas crianças, né, com necessidade, né, algumas crianças cadeirantes. A sua escola, vocês têm cadeirantes? Como é que a senhora lida com isso? Vocês têm rampa, têm elevadores? Temos cadeirantes, não temos elevador. Geralmente, quando a gente tem uma criança cadeirante, a gente tenta acomodar na parte inferior, né? Porque nós também temos 4 salas na parte superior, então fica impossível, inviável essa criança, né, se deslocar em cadeira de roda, né, para a parte superior. E a gente tenta mudar a turma, como fizemos, com uma turma de 6º ano, né, onde essa turma era no andar superior, e quando a gente viu que tinha uma criança cadeirante, nós trocamos com a turma de 7º. Né? Então tem que estar observando essa logística toda, né? Essa logística. Antes do início mesmo, é por isso que as crianças com necessidades especiais, eles têm um período de matrícula antecipado dos demais. Geralmente, por exemplo, nesse ano foi em novembro. E os demais foi em janeiro, né? Justamente para a gente fazer toda essa acomodação da melhor forma possível. Tá certo, professora. E me diga uma coisa. Tanto a senhora recebe crianças com necessidade especial, como a senhora também recebe um adolescente que está em medida socioeducativa, né? Como é que é feito isso? Esses alunos, eles são recebidos pelos demais alunos de maneira normal, ou isso eleva a violência na escola? Como é que é trabalhado isso daí? Porque a senhora também recebe alunos assim, não recebe? Principalmente no turno da noite, né? É mais comum. O aluno da liberdade assistida, ele vai mais para o turno da noite. Só um minuto, ele vai mais para o turno da noite porque é um programa feito assim, ou porque ele é fora de faixa e acaba indo para o turno da noite? Só para eu entender. Coisas. As duas coisas, né? Fora de faixa e assim, geralmente eles fazem algum estágio, né? No turno da manhã. E aí à noite eles vão, né, para a escola. Geralmente são alunos assim, problemas no que diz respeito à questão disciplinar, de infligir normas, regras, não é? Então, isso dificulta muito o trabalho da gestão, né, de forma geral, porque, infelizmente, basta um para que os demais sigam aquele mau exemplo, né? Então, a gente tem que sempre estar tentando acomodar aquela situação, não da forma de passar a mão na cabeça, né, desse aluno, de temer, porque ele já, né, está na liberdade assistida de forma alguma, mas tentando
de toda maneira, mostrar a ele que a escola tem normas, regras, tem autoridade que tem que ser seguida, né? Assim como os demais também alunos, até para que o processo possa caminhar. Uhum. Eu fui aluno da antiga Escola Técnica Federal do Ceará, no ano de 92, né? Estou aqui até entregando a minha idade, né? No ano de 92 a 96. Eu me recordo que certa vez eu estava sentado lá no fundão, né? Eu não era um bagunceiro não, certo? Nunca fui. Eu estava sentado lá atrás e inclinei um pouco a cadeira e pus os pés na carteira do colega da frente. Quando ele levantou, a minha carteira baixou. Aí fez aquele, na sala, aquele pó, né? Pronto, o saudoso professor Hamilton Andrade, ele olhou, né, e disse assim, para fora da sala, me tremi todo, sabe? Eu não sabia se chorava, o que eu fazia, porque existia muito, naquela época, a gente tinha muito esse temor ao professor. Isso. Nossa, o diretor, a gente não queria nunca ver um diretor, né? Eu morria de medo disso. Mas essa questão disciplinar, os tempos mudaram. A senhora recebe um aluno que está em medida socioeducativa. Tal qual, acredito eu que a senhora também receba alunos maiores de idade que estão no regime aberto. Né? Me diga uma coisa, essa questão, como é tratada quando um aluno tem uma indisciplina dessa com a senhora, ou uma indisciplina com outro professor? Você chama o conselho tutelar, chama o distrito, a polícia? Como é o tratamento, professora? A gente faz uma diferença quando, assim, se é de menor ou maior, né? Certo. De menor a gente tenta chamar a família, né? Muitas e muitas vezes eles são órfãos de pais vivos, infelizmente. A gente diz que eles só podem retornar às atividades escolares com a presença de alguém da família, né? E o tempo vai levando, às vezes eles desaparecem, porque a família não vai mais na escola. Não adianta. Muitas e muitas vezes a gente tenta, liga, né? E aí tem um órgão diretamente na prefeitura, em cada distrito de educação, o nosso, no caso, é o órgão de mediação, né? Que trabalha diretamente com esses casos, né? Relacionados a conflitos, das mais diversas formas. A gente tenta resolver de antemão com esse órgão, caso necessário, e muitas vezes a gente resolve diretamente na escola. A gente não entra nem em contato com o Distrito de Educação. Quando é preciso, que a gente vê que foge de uma certa forma a nossa limitação enquanto, né, agente administrador daquela situação, aí a gente convoca, né, no caso o Distrito de Educação, e o Distrito de Educação vê a situação através desse órgão de mediação, vê a necessidade de chamar o Conselho Tutelar, né? Quando é de maior, não. De maior, muitas e muitas vezes, nós tivemos um caso agora recente de um aluno que ameaçou, né? Tanto a mim como ao professor. Ele ameaçou. Né? Ameaçou. Palavra de baixo escalão com o professor. E quando ele disse isso, eu não aceitei. Né? Eu disse, olha, respeite o professor. Então, ele me ameaçou também. E, nesse momento, a minha assim, atitude de imediato foi ligar para a polícia. Né? Certo. Liguei para a polícia, só que ele saiu, né, chutando o portão. Ele sabia, né, que nós íamos tomar alguma medida. E aí eu tentei falar, né, depois com ele, né, com a família, mesmo sendo maior, dizendo que não teria a menor condição dele permanecer na escola com aquelas atitudes, porque ali não era a primeira vez que ele tentava tumultuar o ambiente escolar e principalmente causando, né, temor aos professores, de incomodar mesmo do professor dizer assim, não, nós não sabemos se vamos continuar a dar aula nessa turma por conta desse aluno. Chegou a esse ponto. Já chegou a esse ponto. A coisa fugiu da transgressão disciplinar, né, da indisciplina. Ela já estava no delito, então, isso, né? Ao ponto do professor se sentir intimidado. Nossa, que coisa. E aí o nosso temor era de fato ele não só ameaçar, mas chegar nas vias de fato e efetuar o que ele tanto almejava, né? Que ele tanto salientava na frente de todo mundo, que ia atirar no professor, que ele ia morrer com a boca cheia de bala, né? Nesse aspecto. Então, é uma realidade muito difícil. E, nesse caso, a escola expulsa o aluno?
Não é expulsa porque nós não podemos, né? Antigamente Expulsar. esse era o termo, né? O termo, Que se ouvia. Mas a gente deixa bem claro que ele, com aquelas atitudes, nós também estamos resguardados por lei, porque nenhum funcionário público pode ser intimidado no seu ambiente de trabalho, né? O artigo é bem claro e ele é convidado a sair. Expulsar não, porque aí já seria, não é mais complicado, né? Expulsar. É um convite, é um né? convite, Tá. A escola dispõe de segurança dentro da escola? Existe aquela ronda escolar ou a escola tem um segurança cedido pela Secretaria de Educação? Não, o ronda é quando a gente aciona, né? Aí tem também os guardas municipais, né? Que a gente também tem uma ligação, liga, e a maioria das vezes eles vêm, né, em tempo hábil, mas assim, o segurança que nós temos é os que fazem diretamente parceria com a Secretaria de Educação através da Servinac, por exemplo. Sim, é um terceirizado. Que é o então. terceirizado e aí fica disponível, né, no caso do turno da noite. Certo, professor, interessante. Realmente é complicado, né? É mais complicado que o que a gente que está de fora pode imaginar, né? Mas e outra coisa que eu quero saber da senhora é com essa questão ao tempo que o aluno fica. A senhora, no início da nossa conversa, falou em escola em tempo integral, não é isso? A escola, ela busca desenvolver alguma parceria com a comunidade? A sua escola, ela funciona aos sábados, por exemplo, para o aluno ir lá jogar uma bola, usar a quadra? Vocês têm algum projeto, uma capoeira, uma dança, alguma coisa nesse sentido? Vocês fazem esse tipo de coisa para intertê-los no contraturno? Olha, eles de forma geral tinham, nós temos com o governo federal a parceria no que diz respeito ao projeto Mais Educação, onde os alunos do turno da manhã, numa totalidade de 120, né, no contraturno, vêm à tarde fazer diversos outros tipos de atividade. Dentre elas, o esporte, a dança, aí vem, né, a aula de português e matemática, que são obrigatórias, português e matemática. São 120 alunos da manhã que vêm à tarde, né, e 120 da tarde que vêm de manhã. E a gente dá ênfase principalmente aos alunos do 9º ano, que são os alunos que estão prestes a terminar o Fundamental 2. No que diz respeito à escola, né, fazer essa parceria com a comunidade, nós temos demais, né? Temos, inclusive, várias atividades de voluntários, de pessoas voluntárias que vão na escola, solicitam um espaço. E aí nós temos vários tipos de atividades desenvolvidas dessa forma, tanto na semana como nos finais de semana. Na semana nós temos a capoeira, nós temos o pessoal da defesa pessoal, nós temos o pessoal do bombeiro, temos também o pessoal que vão à noite com time de futebol, né, de 6h30 às 8h30, 18h30 a 20h30. E no final de semana também são vários grupos, né, onde eles oficializam essa parceria com a escola, assinam um documento, né, e na grande maioria das vezes, no final de semana, é o futebol e o vôlei. Né, eles utilizam espaço de 8 da manhã a mais ou menos 8 da noite, no sábado e no domingo. O aluno comparece? O aluno, ele só nota que ele vai? O aluno está chegando nesses projetos aí? Da comunidade, o aluno também. É aberto para a comunidade, né? Mas o nosso aluno sempre está em alguma dessas atividades que é promovida pela própria comunidade, né? Que dá faz essa participação com pessoas voluntárias, né? Que fazem o trabalho, não recebem nada assim, da escola. E nós temos só essa parceria de cedermos o espaço. Que bom, que bom. A senhora falou no início da nossa conversa que são 1.200 alunos, não é isso? Eu tenho muita saudade do tempo da escola técnica, porque a merenda era muito boa, sabe? A gente comia bem lá. Tem merenda na escola? Tem merenda. E a senhora alimenta esse povo todo? É muita gente. Eles têm um grupo que tem rejeição à comida, né? Eles gostam da coisa mais leve, né?
O adolescente, principalmente, o aluno da manhã não. Da manhã e da noite, eles gostam da comida propriamente dita. A gente segue um cardápio que é disponibilizado pela Secretaria de Educação. Geralmente, não é macarronada, é arroz, é baião com frango, não é? Então é bem diversificado. Ah, então não é um lanche, é uma refeição. Uma refeição. O aluno da tarde, eles rejeitam. Eles preferem quando, por exemplo, tem um dia na semana que é fruta, né? E a gente faz a salada, pronto. Aí quando é a salada, aí eles têm uma grande aceitação. Eu vou lá na sua escola qualquer dia desse comer alguma coisa também. Fica à vontade. Nós estamos chegando ao fim, mas eu quero saber da senhora um pouco a respeito do Escola Sem Partido, que se comenta muito hoje, né, a respeito dessa questão de não falar, né, na questão política, religiosa, a questão partidária dentro das escolas, né? Eu tenho uma certa dificuldade em entender, porque eu não sei como é que eu falo de Martin Luther King, né, que lutou tanto contra o preconceito nos Estados Unidos da América. Não sei como é que eu falo dele sem falar que ele era um pastor protestante, né? Fico meio confuso. Mas me dê sua opinião a respeito da Escola Sem Partido. Eu acho que a Escola Sem Partido, ela tem, como os demais, tem uma filosofia por trás, né? Sim. Eu acredito que é deixar esse aluno, porque nós somos professores, de forma geral, somos formadores de opinião, né? Então, a partir do momento que a gente emite uma opinião, é visto várias correntes, você, quer queira ou não, você dá a sua posição, né? Eu acho que nesse leque que você dá a oportunidade para os alunos ter conhecimento das diversas correntes, né? Eu estou formando esse aluno para ser o ser crítico. A partir do momento que eu tiro isso aí, eu estou dizendo, olha, aceita qualquer coisa que te coloque, tu vai ficar sem opinião, não é? Tu vai apenas aceitar, não é dizer amém, amém, porque eu também acho que isso é intencional, né? Dar essa ênfase da questão da escola sem partido, né? O que é que tem por trás disso aí? Né? Vai favorecer a quem, o quê, não é? Essa é uma crítica que deve ser observada, né? A quem vai favorecer. A quem vai favorecer? Esse aluno que já, por muitas vezes, já é limitado devido à realidade que ele está inserido, né? Uma realidade complicada, familiar. E aí, esse aluno na escola também não vai ter essa oportunidade de ter esse leque de situação onde ele vai se posicionar, onde ele vai dizer, não, o caminho a seguir é esse aqui. Né? Não tem como, né? Porque nós, enquanto gestores, professores, somos, por natureza, um ser político. Sim. E tirarmos isso aí de cada um, fica realmente à mercê, não é? De toda essa situação e dizer amém de forma geral. Bem disse suas palavras, né? O saudoso Aristóteles no livro Ética Nicômaco, né? O homem é um ser político. Professora, chegando ao fim, professora Liliana Rodrigues, não é isso? Diretora, professora, 20 anos na educação. Deixe suas considerações finais para quem está nos assistindo, para podermos encerrar. O que, assim, eu costumo dizer é que nós não devemos jamais, apesar de todas essas dificuldades que nós estamos vendo, não só no âmbito da educação, mas de forma geral, que a gente não deva desistir dos nossos sonhos, que a gente tem que ir atrás, tem que buscar, tentarmos dar o nosso melhor, porque eu vejo que mesmo com essa realidade que nós temos, alunos indisciplinados, alunos de toda essa situação que a gente vivencia, mas quando ele vê que esse outro pode ser um professor voluntário, como nós temos na escola, né? Passa para ele que é possível, né? Que ele pode desenvolver o potencial que todos nós temos, existe essa esperança e aí, através desse sentimento, dessa situação, a gente vai, de fato, alterar essa realidade que a gente está vivendo tão difícil, né? E com perspectiva de coisas boas para o futuro, para esse jovem e para a nossa nação de forma geral. Muito obrigado, ficamos honrados com a sua presença. Eu também sou professor e minha mensagem para os nossos alunos é a seguinte: nós, enquanto professores,
só existimos porque você, aluno, existe. É por você que a gente fica nas madrugadas, lendo, estudando, para te oferecer cada vez algo melhor. Então, dá uma chance para a gente, dá uma chance para a professora Liliana e deixa a gente educar um pouco você. E nós chegamos ao fim de mais um Sociedade de Direito. Este programa você assiste pela FGF TV, canal universitário de Fortaleza, canal 14 da Multiplay, ou através das redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.